Oi, boa tarde, gente. Tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Assim como tá no vídeo, né, na descrição e no título, eu só queria falar um oi para todo mundo. Eu vejo que tem bastante inscritos no meu canal. Acho que a pessoa se simpatiza em alguma coisa, ainda que não se manifestem, né? Tudo bem. Eu tenho prazer de conversar com as pessoas e creio que de alguma forma sempre ensina alguma coisinha, compartilha alguma coisinha. Então, para você que é inscrito no meu canal e para você que também possa estar vendo esse vídeo que não é inscrito, mas se inscreva se quiser, tá bom? Principalmente para os que são inscritos, eu quero cumprimentar vocês, né? O meu nome é Rio, né? Como eu me chamo. Não é o nome de certidão, não. Mas eu me chamo no YouTube Rio Machado. Como tá aí, né? Dá pra ver. E eu quero agradecer vocês por estarem inscritos. Se você é uma mulher já de uma certa idade, né? Já passou dos 50 como eu, ou uma adolescente, que eu já vi adolescentes no meu canal fazendo comentários, já até me chamando, e aí, tia? Né? Você, se for uma mulher de 30 anos, 40 anos, homens, que também tem homens, já tiveram comentários de homens, alguns eu não conheço porque nunca falaram, né? Seja quem for, eu desejo que Deus abençoe você, que você possa, acima de tudo, escolher o melhor para a vida de vocês, que é o quê? O temor a Deus. Temo o Deus verdadeiro, por intermédio do Filho dele, para vocês realmente terem a verdadeira felicidade e paz na vida de vocês, tá bom? E hoje eu quero falar um pouquinho, coisa rápida, sobre a questão da costura. De vez em quando tem umas coisinhas aí no meu canal sobre costura. Eu não sou costureira, devo ter comentado em alguns desses vídeos. Não sou costureira, sou uma dona de casa que sabe costurar, né? Então, teve épocas que a minha nora recebeu vários retalhos do serviço deles, que eles trabalhavam em confecções, e coisas que eles não iam usar. Ela guardou tudo, me deu, foram sacos, e ficou muito tempo. Eu acho que eu fiquei cerca de 4 anos, por aí, sempre trabalhando, e ainda tem um pouquinho, e claro que não é todo dia, né, gente? Não vou ficar fazendo roupa todo dia. Tiveram alguns pedacinhos que eu dei de retalhos para uma amiga, e ainda tem alguns retalhinhos aqui, já tá findando para eu terminar. Então, eu me lembro assim, ó, que minha memória também não é essas coisas. Quando eu tinha por volta de, acho que uns 14 anos para 15, por volta dos 15 anos, 15 anos, eu comecei a me engraçar com costura, fazia roupinha de boneca e pedi pro meu pai. Eu não lembro se eu pedi para ele comprar uma máquina ou ele comprou por consequência, mas eu lembro que eu queria fazer alguma coisa de costura. Aí meu pai me inscreveu numa escola de costura, corte e costura, e eu estudei durante 1 ano e meio. Tirei o diploma, né? Mas nunca exerci como profissão. Tanto é que nessa época eu era solteira. Eu também fiz curso de datilografia, que naquela época era como se fosse hoje o curso de informática, né? De computador. Fui super bem, fiz todos os testes, ASDFG, HJKLC, tirei o diploma, mas também não trabalhei fora. O meu pai falava assim: ai, filha minha, não precisa ficar de marmita embaixo do braço pegando o ônibus. Isso não é vida. Meu pai, com todo o carinho que ele tinha e toda a boa intenção de não querer, realmente que não é vida fácil enfrentar ônibus e marmita, mas a gente não sabe o futuro, né?
A gente não sabe o que vai vir, se vão vir coisas boas, se as coisas boas continuarão ou se virão coisas difíceis. Que no meu caso, eu tinha um tipo de vida naquela época, o meu pai, a vida financeira, que era boa. Mas depois, né, no casamento não foi assim. Eu, inclusive, tive que aprender muita coisa. E, inclusive, hoje, o meu pai também, né? Ele tem as coisas que teve anos atrás e hoje tem. Mas não que ele é tão abastardo, nem abastardo como foi. Então, como a gente não sabe o futuro, a gente nunca deve dizer isso, mas tudo bem. Ele fez o melhor dele. Ele queria o melhor para mim. Então, aí eu fiz um curso, né? E de lá para cá eu tenho exercido bastante, fui aprendendo. No começo eu não sabia direito, porque apesar de você fazer o curso, pelo menos naquela época, e era um curso bom, gente, não era esse básico que a gente vê hoje em dia, que você pega uma régua com tudo pronto, cheio de curva, e você bota em cima medida. Não, era aquele curso de você pegar a fita métrica, né, medir, fazer divisão e tudo, era difícil. Mas eu fiz bastante coisinhas. Sei que na questão de acabamento, assim, né, eu não era muito boa, não. Inclusive eu acabei sabendo disso de uma maneira assim meio seca, né? Que alguém acabou falando de alguém que me disse que eu não fazia as coisas direito, mas eu não fiz nada por maldade. Eu não tinha entendido, não sabia. Na verdade, apesar de ter tirado o curso, eu não sabia dessa questão de que você teria que costurar, que ter que certinho. Não, as roupas ficavam boas, mas se você olhasse, as costuras eram meio assim, né? Depois eu fui aprendendo. Aprendi bastante coisa, mas ainda assim tem muita coisa da costura moderna que eu não sei, justamente porque eu nunca exerci a profissão de costureira. Não quis exercer, porque para uma pessoa financeiramente pobre, e eu estou falando isso porque a gente tem que ser realista, se eu fosse uma pessoa financeiramente de uma classe média para rica, primeiro eu ia fazer costureira só se eu gostasse muito, né? Mas não foi o caso, né? Não foi o caso. Eu gostava de fazer a roupa, desenhar a roupa, não gostava de costura. Eu descobri até hoje que eu olho para um pano e falo, ai, o que eu vou fazer? Já sei, eu começo a inventar coisa. Então é mais a questão do estilo, né? A modelagem. Eu olho uma roupa, dificilmente eu não sei o que tem que fazer na roupa. Dificilmente, só se for mesmo uma roupa tipo ternos de casamento, essas coisas eu não faço não, apesar que já risquei, mas não fica legal não faço bem isso não. A boa vontade foi muita, mas não, é muito difícil. Mas eu sei, entendeu? Então, eu tô acabando me perdendo, eu vou falando, daqui a pouco eu não sei se eu deixei alguma coisa por falar, vocês desculpa aí. Vou ver se eu lembro, vou pensar, peraí. Eu tentei lembrar o fio da meada, mas enfim, não é a minha paixão a costura, mas sim a modelagem, fazer os desenhos, pensar o que eu vou fazer na roupa. E é um hobby, né? Então, para pegar como profissão, eu poderia, mas eu não queria, por causa que a costureira, ela é uma profissão, entre outras que também deve ser assim, que toma muito tempo. A gente não tem um rendimento, principalmente a costureira assim, né, que vai fazer personalizado, ela não fala assim, nossa, ficou 6, 7 horas numa máquina, mas não fica, não é tanto rendimento assim. Dependendo do que você for fazer, dependendo da roupa, gente, é muita dedicação. Muita dedicação. E depois com a abertura dessas lojas grandes que vendem muitas roupas baratas, né, isso de uns 30 anos para cá, a profissão de costureira também ficou mais difícil, né? Hoje em dia é mais para você fazer uma roupa para casamento, né? Que é uma coisa mais, né, planejada, que a pessoa quer um tecido específico, um modelo específico, que às vezes não encontra, né? Ou então alguém que talvez usa um plus size, né? Que é difícil encontrar roupa, então manda fazer. Ou o de praxe, que é você trocar zíper, né, fazer pequenas reformas e consertos. Então,
pensando nessa questão de ficar, né, nessa vidinha na máquina e cuidar de casa, e eu detesto desordem na casa, eu gosto de casa organizada, toda a vida foi assim. Hoje em dia, talvez pelos problemas de saúde, de problema de articulação que eu tenho, então eu estou me privando um pouco, talvez, de certas faxinas. Demora um pouco mais para fazer faxinas, né? Não que eu deixei de gostar das coisas limpinhas, mas a organização eu sempre mantive até hoje, enquanto Deus me der os braços para movimentar, né? E as pernas eu estou organizando. Então eu ficava imaginando, né? Um dos motivos, você ficar dentro de uma casa trabalhando e não dá para manter. As costureiras que eu conheci na minha vida, todas elas têm a casa de cabeça para cima, para baixo, para cima, para o ar, perna para o ar da casa. Por quê? Porque elas não têm tempo. Não dá para você conciliar uma casa bem organizada, com tudo feitinho, e você sendo uma costureira para ganhar mesmo, para trabalhar direto. Não dá. A não ser que você faça alguma coisinha aqui, outra ali, você pegue 2 horas do dia, 3 horas no máximo, né? De alguns dias na semana para você exercer isso, aí dá. Fora isso, sem contar o contexto da sua vida, quantas pessoas tem na sua família, se você é uma pessoa nova que tem filhos pequenos e tudo, então não dava. Casei, já tive filhos, depois ao longo da minha vida foram 3 filhos, cuidar de casa, 3 filhos e ainda viver de costura, misericórdia, não. Então eu me limitei a fazer para mim e para meus filhos, já era uma economia. Então o vestidinho que eu fazia, a blusinha que eu fazia, os concertos que eu fazia, coxa de cama que eu faço, cortininhas da minha casa que eu fiz, então tudo isso ao longo da vida é uma forma de ajudar financeiramente. Eu não preciso comprar, eu faço, né? Então assim ainda deu. Mas com esses sacos de pano que eu ganhei da minha nora desses anos atrás, então eu tive bastante tempo aí para trabalhar. Fiz várias coisinhas, né? E hoje eu vou mostrar para vocês também mais uma coisa de retalhos, que é uma blusa que eu tô fazendo ainda, não acabei. Já tô emendando, ó. E essa blusa de retalhos, como eu falar, arrisquei. Geralmente a gente fala assim, mas isso será que tem para vender? Tem, porque eu acho que a moda se cria, né? Pelo menos eu, não sou uma pessoa que eu fico muito assim andando na moda a ponto de, mas isso não está se usando. Depende. Eu não vou sair igual doida na rua, nunca saí. Mas alguns detalhes que a gente faz, por que eu não posso fazer? Só porque eu não tenho uma coisa de carteira profissional, nem nada como uma profissional da costura? Não, eu posso, né? Eu tenho esse direito. Então, eu peguei alguns retalhos é um tipo de tricôzinho, não sei se vai dar para ver no vídeo, né? Aí, ó. É um tricôzinho de máquina, e eu tinha esses 2 retalhos. Eles são bege, mas de tonalidades diferentes. Dá pra ver? No vídeo a câmera uma hora mexe a cor, mas dá pra ver, né? Que aqui é mais clarinho e aqui é mais escuro. Então eu tô fazendo o corte, mesclando esses 2 tons de bege para formar uma blusinha, um casaquinho de frio. Como ele não é muito grande o tecido, não vai dar para fazer muitos detalhes. Ainda tô até com um pedacinho aqui, ó, mas não sei se vai dar fazer algum bolso, vou ver. Mas estou montando, né? E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Claro que eu vou mostrar para vocês outro dia, quando eu terminar. Mas eu vou juntar esse vídeo que eu tô fazendo hoje com o outro quando eu terminar e vocês vão ver, tá bom? Então é isso, gente. O que eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a minha vida como costureira, sem ser costureira. Eu acho que eu falei tudo, né? Deixa eu ver. Recapitulando rapidinho. Quando com 15 a 16 anos, 14, 15 anos por aí, quis costurar, fiz um curso, meu pai me deu uma máquina, comecei a costurar. Quando eu casei, comecei a trabalhar em costura para mim mesma. Cheguei até fazer umas roupinhas, umas coisinhas, uns concertos para fora. Eu acho que eu fiz até uma saia
para uma mulher, se eu não me engano. Eu fiz algumas coisas para pessoas conhecidas, mas na maioria das vezes é conserto, né? E reparos. E de lá pra cá é assim, quando eu posto são coisinhas que eu faço. Hoje eu não tô com nenhuma roupa, essa aqui não foi eu que fiz, mas a calça comprida que eu tô, fui eu que fiz. A calça que foi eu, apesar que calça é horrível fazer para você acertar o gancho, é terrível, nunca gostei, né? Mas eu ainda arrisco para mim. Eu falo, às vezes a pessoa vem e fala, você faz uma roupa para mim? Eu falo, não faço não. Eu faço só para mim, porque se der certo, legal. Se não der, eu embolo tudo e põe no lixo, né? É assim, tá bom, gente? Até mais para mostrar a minha blusinha. Gente, terminei a blusa. Tá aqui. Ficou bom. Deu pra fazer 2 bolsos de lado. Viu? Fiz um detalhezinho aberto aqui. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Abertozinho aqui no punho dos dois, né? Claro. Dá pra ver no vídeo que ela tem uma tonalidade aqui, ó, mais clarinha. E o casaco é um pouquinho mais escuro, tom de bege. Como diz, a costura simples, né? Porque é feito caseira, não tem overlock, então é da base do zigue-zague. Mas tá bom. Tá aí. Gostaram? Eu gostei. Tchau.